Olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao curso Laudato Si, uma experiência. Nós aqui da Comissão Socioambiental de São José dos Campos, São Paulo, preparamos esse curso com muito carinho e nós convidamos vocês a participar de todos os módulos. São 6. Eu vou ler para vocês, mas antes de ler, eu gostaria de parabenizar todos que chegaram até aqui, porque isso demonstra que você se preocupa com o meio ambiente e quer saber o que a igreja pensa a respeito do cuidado da casa comum, que é a proposta do Papa da Laudato Si. No módulo 1, nós vamos ter a raiz humana da crise socioecológica. O Papa fala na encíclica que todas as crises humanas elas têm uma raiz muito profunda. Está além do que a mídia passa para a gente. Então, a gente vai aprofundar nesse ponto. O módulo 2 fala da ecologia integral. E no módulo 3 a gente vai ter educação cidadã e o problema socioambiental. No módulo 4 já é um pouco mais avançado, porque já entra a economia de Francisco e Clara, junto com a Laudato Si. A Laudato Si é de 2015 e a economia de Francisco é de alguns anos depois. No módulo 5, nós temos as contribuições de uma comissão ou pastoral socioambiental. Nós aqui da Comissão Socioambiental, nós tivemos esse formato, né, de estar junto ao bispo da nossa diocese e fazer parte do plano pastoral, do plano estratégico da pastoral da diocese, né? Mas cada cidade vai formar uma comissão ou uma pastoral diferente da nossa. A gente vai dar alguns exemplos aqui nesse módulo 5. E o módulo 6 é paróquias socioambientais. E nós vamos dar um monte de exemplos para vocês tornarem as suas paróquias mais ecológicas, mais sustentáveis. É isso. A gente tem muitos exemplos e a gente espera que você possa se juntar a esse cuidado com a casa comum. É muito importante ter vocês com a gente. Nós aqui da Comissão Socioambiental da Diocese de São José dos Campos estamos torcendo por você e pela sua comunidade. Um abração. Olá a todas e todos, nós iremos então iniciar nossos pequenos comentários sobre a Laudato Si. Nós iniciamos com o capítulo 1, eu iniciei com o capítulo 1, meu nome é Ana Beatriz, e eu quero dizer para vocês que durante todo a Laudato Si, o Papa Francisco, ele cria uma chave de leitura, de compreensão, de concretização da Laudato Si, que se resume numa frase: tudo está interligado. E neste primeiro capítulo, ele, de maneira bastante didática, ele elenca 7 situações que são um retrato de como o planeta Terra, nossa casa comum, se encontra. Estamos em contínua mudança na humanidade, que por si só não seria indesejável se não fosse preocupante a deteriorização do mundo e a qualidade de vida que acompanha essa mudança para grande parte da humanidade. Por outro lado, nota-se uma crescente conscientização e preocupação que está acontecendo no nosso planeta. Então, o Papa Francisco vai elencar 6 questões que estão acontecendo com a nossa casa comum, que são elas. A primeira questão, ele vai falar sobre a poluição, incluindo aqui a grave e urgente crise climática. A segunda questão, ele vai falar sobre a água, que é esse direito indelével do ser humano. A terceira questão, ele fala sobre a perda da biodiversidade, indo então discorrendo sobre a deterioração da qualidade de vida e degradação pessoal. Como a quinta questão, ele vai nos remeter sobre a desigualdade planetária. Como a sexta questão, ele fala sobre a fragilidade das ações
para combater as questões acima mencionadas. E por último, e não menos importante, ele vai nos falar sobre a diversidade de opiniões, onde o diálogo fica como ferramenta verdadeira para encontrar as possíveis soluções. Então, discorrendo um pouquinho sobre a poluição atmosférica, a gente sabe que ela produz uma vasta gama de efeitos sobre a saúde, sendo especialmente prejudicial aos mais pobres. E não só a poluição atmosférica, aqui a gente tem a produção de resíduos, que sejam eles domésticos ou industriais, que nesta cultura que nós temos do descarte, acaba gerando produtos que não entram no modelo circular. E dessa maneira eles não são reabsorvidos nem reutilizados, tornando-se um descarte normalmente na natureza. No no parágrafo 23, ele vai falar sobre o clima, essa grande importância. E ele diz ali do consenso científico que indica a crise climática, o quanto ela é urgente. E para isso basta ligarmos qualquer telejornal que a gente vai ver isso de maneira científica. As mudanças climáticas são um problema global com graves implicações ambientais, sociais, econômicas, distributivas e políticas, que têm consequências principalmente para os mais pobres. Como a segunda questão, então ele vai falar sobre a água, e ele discorre dos parágrafos 27 a 31 a questão da água, que ela potável e limpa constitui uma questão de primordial importância, porque é indispensável para a vida humana e para sustentar todos os ecossistemas, sejam eles terrestres ou aquáticos. E principalmente esse direito universal ao acesso gratuito à água potável. É um direito humano. Como a terceira questão, nós temos a perda da biodiversidade. Hoje, como nós temos a nossa economia alicerçada em atividades comerciais e produtivas de forma imediatista, a causa este tipo de economia imediatista é a causa da perda da biodiversidade, que engloba desde micro-organismos até grandes mamíferos. Que se formos pensar, além do seu valor em si, eles podem desenvolver um papel muito importante como eventual recurso. E isso a gente vê, por exemplo, um exemplo clássico, que é a questão do açaí no norte do Brasil, usado como alimento. Mas a gente tem ali na Amazônia também, vemos a grande biodiversidade que existe e que se pode ter grandes planos para questões alimentícias ou medicamentosas. Quando somos negligentes nesta preservação da biodiversidade, negando que tudo está interligado, podemos nos transformar em testemunhas mudas de gravíssimas desigualdades. E os altíssimos custos da degradação ambiental são consequências para as gerações presente e futura. É preciso investir em pesquisa para se compreender melhor o comportamento de cada ecossistema e analisar adequadamente as diferentes variáveis de impacto de qualquer modificação importante do meio ambiente. Temos então a deterioração da qualidade de vida e a degradação social. O crescimento nesses últimos 2 séculos que tivemos, o progresso, poderíamos assim chamar, eles não necessariamente significam um verdadeiro progresso integral e melhoria de qualidade de vida. Basta ver várias consequências que temos desse progresso. Por exemplo, efeitos laborais, de inovações tecnológicas, exclusão social, desigualdade no fornecimento e consumo de energia, fragmentação social, aumento da violência, narcotráfico. Portanto, os meios de comunicação social, quando eles se tornam onipresentes, não favorecem o desenvolvimento de uma capacidade de viver com sabedoria, pensar em profundidade e amar com generosidade.
Depois, dos parágrafos 48 a 52, ele discorre sobre essa desigualdade planetária. Então, o Papa Francisco diz: a deterioração do meio ambiente e da sociedade que acontece em conjunto afetam de modo especial os mais pobres, que são a maioria do planeta. Numa situação complexa, onde formadores de opinião, meios de comunicação e centro de poder estão longe da população que sofre, sem ter um contato direto com seus problemas, corre um grande risco de chegar a conclusões partidárias. A desigualdade afeta não somente indivíduos, mas países inteiros, e nos obriga a pensar em uma ética das relações internacionais, questionando o status histórico das atitudes dos países ricos versus países pobres. Depois ele discorre então sobre a fragilidade das reações. E ele diz assim, no parágrafo 54, os esforços internacionais correm riscos de submissão da política à tecnologia e às finanças. Deste modo, poder-se-á esperar apenas algumas proclamações superficiais, ações filantrópicas isoladas e ainda esforços por mostrar sensibilidade para com o meio ambiente, enquanto, na realidade, qualquer tentativa de organizações sociais para alterar as coisas será vista como um distúrbio provocado por sonhadores românticos ou como um obstáculo a superar. Mesmo a consciência ecológica cada vez maior, não basta, veja como isso é importante, não basta para modificar hábitos nocivos de consumo. O meio ambiente deve ser tratado como questão de segurança internacional. E é previsível que, perante o esgotamento de alguns recursos, se vá criando um cenário favorável para novas guerras, disfarçados sobre novas nobres reivindicações. E isto a gente vê no telejornal, né, as questões dos combustíveis fósseis, e que às vezes o interesse é esse, mas é disfarçado sobre questões de direitos humanos. Nós temos duas situações. Uma de um crescimento de uma ecologia superficial e a outra é a negação do problema, para manter o nosso estilo de vida, os nossos modos de produção e consumo. Esta negação é a forma, infelizmente, que o ser humano se organiza para alimentar os vícios autodestrutivos. Ele tenta não os ver, luta para não os reconhecer, adia as decisões importantes e age como se nada tivesse acontecido. E por fim, ele fecha o capítulo dizendo da diversidade de opiniões. Normalmente essas questões que ele discorreu, né, poluição, água, a biodiversidade e as demais, elas podem levar a uma polarização entre os que defendem o custo do mito do progresso, afirmando que as questões ecológicas resolver-se-ão, né? Então a Terra se regula, se autorregula, e os que pensam que o ser humano sempre age de maneira nociva em suas intervenções, apontando para uma redução de sua presença no planeta, assim como qualquer tipo de intervenção humana no meio ambiente. A resposta a esta polarização está no diálogo, que indicará possíveis cenários futuros com vários caminhos de solução. A Igreja, a instituição, a Igreja, não tem motivo para propor uma palavra definitiva. Entende que deve escutar e promover o debate honesto entre os cientistas, respeitando a diversidade de opiniões. Mas a realidade aponta para uma grande deterioração da nossa casa comum. Porém, a esperança, e o Papa Francisco reforça isso, a esperança nos convida a reconhecer que sempre há uma saída. Agora, então, eu chamo Ana Carolina para nos falar sobre o segundo capítulo. Este é o curso Laudato Si, uma experiência, e eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o segundo capítulo da Laudato Si, o Evangelho da Criação. Meu nome é Ana Carolina Gonçalves,
e eu vou mostrar um pouquinho das reflexões que o Papa Francisco traz para nós nesse segundo capítulo. A ciência e a religião oferecem diferentes abordagens da realidade, mas mesmo assim elas podem entrar num diálogo sincero e frutuoso. Neste capítulo, nós vamos entender melhor os compromissos ecológicos que brotam das nossas convicções de fé. Se considerarmos que a crise ecológica é complexa e multicausal, também devemos compreender que as soluções elas não virão de uma fonte única. Recorrer às diversas riquezas culturais dos povos, a arte, a poesia, a vida interior e a espiritualidade, nos possibilitará uma compreensão mais ampliada das questões que a envolvem e de formas de sua superação. Embora essa carta encíclica se abra ao diálogo com todos, aponta as motivações que partem das nossas convicções de fé para cuidar da natureza e dos irmãos e irmãs mais fragilizados. O que nos dizem as grandes narrações bíblicas sobre a relação entre o ser humano e o mundo? A partir da obra criadora de Deus, cada ser humano é criado por amor, como sua imagem e semelhança. Deus nos confere dignidade infinita. A vida de cada pessoa não se perde num caos desesperador, num mundo regido pelo acaso ou por ciclos que se repetem sem sentido. Cada um de nós é querido, amado e necessário. Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem pelo chão. Ler este versículo a partir de uma outra hermenêutica requer promover uma diferenciação entre a pessoa e os outros animais. Porém, diferenciação não significa superioridade. O ser humano nomeia as criaturas e assim as traz para o seu campo linguístico. Ambos, seres humanos e animais, são dotados do sopro vital, manifestado pelo espírito Ruá. O ser humano relaciona-se com Deus, com o próximo, com a terra e até o momento em que essa harmonia é rompida pelo pecado, por termos pretendido ocupar o lugar de Deus, recusando a reconhecer-nos como criaturas. O pecado se manifesta assim, atualmente com toda a sua força destruidora. Não somos Deus. O ser humano é chamado a dominar a criação, mas não como ser absoluto frente a ela. Antes, é chamado a cultivá-la e guardá-la numa relação de reciprocidade responsável. A terra existe antes de nós e foi-nos dada. Devemos respeitar as leis da natureza e o seu equilíbrio, reconhecendo que os outros seres vivos têm um valor próprio diante de Deus. Podemos tomar da bondade da terra tudo aquilo de que necessitamos para a nossa sobrevivência, mas sem prejudicá-la, garantindo a continuidade da sua fertilidade para as gerações futuras e protegendo-as. A sabedoria divina nos ensina a respeitar as leis da natureza e o equilíbrio entre os seres, na medida em que mesmo os animais são dignos do descanso sabático. As diferentes criaturas refletem, cada uma ao seu modo, uma centelha da sabedoria e da bondade de Deus, e não devem ser apropriadas e subordinadas ao bem do ser humano, sem que se respeite a prioridade do ser sobre o ser útil. Reconhecer Deus como Criador e o único dono do mundo afasta de nós a pretensão humana de dominação. Ao olharmos para a narração de Caim e Abel, vemos o descuido no compromisso de cultivar e manter um correto relacionamento com o próximo, relativamente a quem sou devedor da minha solicitude e proteção. Este descuido destrói o relacionamento interior comigo mesmo, com os outros, com a terra e com Deus. Destrói o nosso equilíbrio vital.
Com Noé, Deus nos dá à humanidade a possibilidade de um novo início. Em outros escritos bíblicos, encontramos o louvor a Deus à obra criada, como, por exemplo, nos Salmos, e o convite a recuperarmos as forças nos momentos difíceis, com os profetas. O Deus que liberta e salva seu povo do exílio, assim como do domínio do Império Romano, é o mesmo que cria o universo. Estas experiências levaram o povo a um aprofundamento da fé em Deus, explicitando a sua onipotência criadora e reavivando a esperança. Se ele pode criar o universo a partir do nada, também pode intervir neste mundo e vencer qualquer forma de mal, ou seja, a injustiça não é invencível. A tradição judaico-cristã nos ensina que dizer criação é mais do que dizer natureza, pois criação tem a ver com o projeto do amor de Deus para além do sistema que é a natureza. A criação procede de uma decisão de Deus expressa na palavra criadora. O amor de Deus é a razão fundamental de toda a criação. Esta mesma tradição desmistificou a natureza, não lhe atribuindo um caráter divino, mas ressaltando ainda mais o nosso compromisso para com ela. Compreende a integralidade entre os seres humanos e a obra criada, considerando que sem a natureza cuidada e preservada, a vida dos seres humanos é a mais prejudicada. Nosso papel é cuidar da natureza de modo a protegê-la da destruição, reconhecendo seu valor e a sua fragilidade, rompendo com o mito moderno do progresso material ilimitado. Cada um de nós traz em si uma identidade pessoal, capaz de entrar em diálogo com os outros e com o próprio Deus. Capacidade de reflexão, de raciocínio, criatividade, interpretação, elaboração artística e tantas outras capacidades originais que manifestam uma singularidade que transcende o âmbito físico e biológico. Somos sujeitos chamados a reconduzir todas as criaturas ao seu Criador. O arbítrio do mais forte favoreceu desigualdades, injustiça e violências e outras atitudes que diferem da proposta de Jesus, que é a harmonia, justiça, fraternidade e paz. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. Devemos rejeitar qualquer domínio despótico e irresponsável do ser humano frente às outras criaturas. Cada criatura tem uma função e nenhuma delas é supérflua. Em tudo podemos perceber as carícias de Deus, que se deixa ver continuamente. Ao lado da revelação propriamente dita, contida nas Sagradas Escrituras, há uma manifestação divina no despontar do sol e no cair da noite. Eu me expresso exprimindo o mundo e exploro a minha sacralidade, decifrando a do mundo. As criaturas só existem na dependência umas das outras, se complementam mutuamente no serviço umas das outras. O canto das criaturas expressa o júbilo de perceber o reflexo de Deus em tudo o que existe. Cada criatura habita o seu espírito vivificante, que nos convida a um relacionamento com ele. Apesar disso, devemos nos lembrar que as coisas deste mundo não possuem a plenitude de Deus. Não exijamos dela aquilo que elas não podem nos dar. Nós e todos os seres do universo, sendo criados pelo mesmo Pai, estamos unidos por laços invisíveis e formamos uma espécie de família universal. Devemos tratar para que todos sejam cuidados de forma responsável e indignar-nos com as enormes desigualdades existentes entre nós. Tudo está interligado. Por isso, exige-se de nós uma preocupação pelo meio ambiente, o amor sincero pelos seres humanos e o compromisso constante com os problemas da sociedade. A Terra é uma herança comum a todos. Deus concedeu a todo o gênero humano para que ela sustente todos os seus membros, sem excluir nem privilegiar ninguém.
Ao defender o legítimo direito à propriedade privada, a Igreja ensina que sobre toda propriedade particular pesa sempre uma hipoteca social. Não é desígnio de Deus gerir este dom de modo a beneficiar alguns poucos. Na mesma compreensão, o meio ambiente é um bem coletivo, patrimônio de toda a humanidade, responsabilidade de todos. Quem possui uma parte deve administrá-la em benefício de todos. Que significado tem o mandamento não matarás, se 20% da população mundial consome recursos de tal forma que roubam dos pobres e das gerações futuras o que estas necessitam para sobreviver? A partir disso, podemos nos perguntar: o que a criação do cosmos pode nos ensinar sobre Deus e como essa compreensão nos possibilita repensar o cosmos e suas relações internas, o Criador e suas criaturas e as criaturas entre si? A leitura de mundo a partir da ótica humana, a visão antropocêntrica do mundo, se contrapõe à leitura bíblica, teocêntrica. Nesta, o homem é compreendido como um membro da comunidade. A pessoa humana, como imagem e semelhança de Deus, tem um lugar especial nesta leitura da criação. Porém, mesmo sem a pessoa humana, os céus enaltecem a honra daquele que é eterno. O Cântico de São Francisco de Assis, que está presente no parágrafo 87 da Laudato Si, nos mostra o louvor às criaturas. Esta é a bibliografia que foi consultada. Agradeço a todos pela atenção e passo a palavra para a Beatriz, que vai falar sobre o 3º capítulo da Laudato Si. Muito obrigada. Nós vamos agora abordar a raiz humana da crise ecológica. Qual é a causa dessa crise? Somos nós, os seres humanos. E eu quero começar com um poema do Tiago de Mello, um poeta amazonense, que tem uma paixão especial pela Amazônia. Vale a pena ler os poemas dele, um grande poeta, Como um Rio. Esse poema nós vamos ler agora e no final, um outro trecho. Ele abre uma porta de esperança. Ser capaz como um rio que leva sozinho a canoa que se cansa de servir de caminho para a esperança. Ser capaz como um rio que leva sozinho a canoa que se cansa de servir de caminho para a esperança. Vamos pensar um pouco sobre a nossa condição humana, o que nós temos feito, né? Historicamente, a humanidade está sempre ligada ao desenvolvimento de técnicas, tecnologias. Se nós pensarmos na pedra lascada, ela era uma grande tecnologia para servir para o alimento, determinou mudanças alimentares, favoreceu o desenvolvimento da nossa espécie. Hoje nós chegamos, pensando ainda em alimento, a tratores altamente sofisticados que aram, que plantam e que colhem. Essa transformação da natureza, nós temos sempre uma finalidade útil, ganhar alguma coisa. Matar um animal para comer, plantar algo para comer. É uma característica nossa fazer isso. Só que, da maneira como a gente tem desenvolvido, esse modelo está gerando mais problemas do que solução. O primeiro problema reside no fato do crescimento tecnológico não ter sido acompanhado por um desenvolvimento humano quanto à responsabilidade diante da vida, diante do meio ambiente, de um desenvolvimento humano sem estar acompanhado de valores, sem uma grande consciência. Um desenvolvimento humano imediatista. Esse modelo de desenvolvimento vai atravancar e gerar problemas sociais, né? O resultado, isso é um descompasso entre o progresso tecnológico, entre aquele trator e a responsabilidade, permitiu que muitas tragédias sociais acontecessem, fossem tragédias econômicas,
ambientais. Então, observe a imagem do próximo slide e reflita sobre isso, né? A imagem aí é de Bento Rodrigues, quando a barragem da Samarco se rompeu em 2015. Sabia-se que essa barragem podia romper-se? Nós vamos ver alguns dados a respeito de barragem daqui a pouco. Mas a hora que ela se rompeu, ela arrasou, ela destruiu a vida, ela destruiu o meio ambiente, ela destruiu as pessoas, né? Essas casas que vocês estão vendo, moravam pessoas aí. Os amigos, os parentes que não estavam aí, eles também foram afetados. Então, não apenas quem está aí é afetado, quem não está também é afetado. A gente tem que olhar essas tragédias ambientais, essas consequências ambientais, e não pensar exclusivamente, são aqueles, o problema está lá. Não, o problema ele se estende, e às vezes por geração. E é isso que eu vou tentar mostrar aqui, que a causa humana, ela, além de provocar essa degradação do meio ambiente, ela vai se estender para além daquele lugar degradado. Então, assim, veja uns dados a respeito de registro de acidentes e incidentes em barragens brasileiras. Incidente é uma ocorrência menor que pode levar a um acidente. Veja que talvez a gente não esteja cuidando do incidente para evitar esse incidente e aí evitar o acidente, né? Em 2016, foram 17 incidentes. É muito alto isso. 17 momentos em que quase acontece um acidente. Claro, 6 acidentes ocorreram. Em 2015, veja que ficou muito próximo o quase do que de fato aconteceu. Então, acho que a gente precisa tomar mais cuidado. Vamos continuar vendo algum gráfico sobre isso. Foram enviadas informações para definir se a barragem se submete a uma política de segurança, de acordo com o estudo da Unicamp, está lá no final da bibliografia, em 76% das barragens, não. Então, a população que está ali, aqui em Bento Rodrigues, ela não sabe, em 75% dos casos, ela nem sabe se existe uma política de segurança na barragem. Foram enviadas informações se a barragem autorizada, junto ao poder público, quase a metade das barragens, sequer a gente sabe se elas estão autorizadas ou não. Então, veja que a nossa omissão, como falaram a Ana Beatriz e a Ana Carolina, a nossa omissão, ela tem consequência. Nós não podemos ficar no silêncio e aceitar isso, porque esse silêncio nosso nos leva a esse quadro que o estudo da Unicamp mostrou. Então, o problema fundamental desse modelo, o modelo do silêncio, é o desejo de extrair o máximo possível dos recursos. Então, quem vai fazer, por exemplo, uma exploração de minério, que é o máximo possível daquele recurso? E esse desejo parte da ideia, isso é muito importante para Laudato Si, que os recursos são infinitos e as consequências da extração insignificantes. É isso que o Papa quer mostrar. Né? Quando eu exploro a natureza, se eu tenho na mente que os recursos são infinitos, posso continuar explorando. E as consequências insignificantes, o resultado é esse. Não pode ter outro resultado. O resultado é esse quadro. Não existe outro. Por quê? Porque eu não avalio o dano que eu posso provocar como algo grave. Então, o resultado desse desejo pode ser visto em outras imagens. Essa tartaruga coberta de óleo por ocasião do vazamento no Nordeste do Brasil em 2019. Você pode dizer, mas ela morreu, está ali, acabou, passou, limpou. Não, as consequências, elas se estendem. Aqui fica muito fácil imaginar essas consequências que se estendem. Os familiares, essa área que está contaminada, como é que nós vamos recuperar essa degradação do meio ambiente, como vai ser feito esse trabalho. Né? Às vezes é mais difícil de eu perceber, olhar essa tartaruga, ver um mar limpo e achar que a areia não ficou contaminada, que não existe um comprometimento da vida marinha ali na costa do Nordeste.
Então, assim, vamos ver outro exemplo. Em 1976, na cidade de Seveso, na Itália, houve uma explosão de uma fábrica química que lançou no ar uma nuvem de dioxina. Dioxina é um componente presente no agente laranja lá do Vietnã. E nós vamos ver daqui a pouco um exemplo do Vietnã. É um subproduto industrial gerado em certos processos químicos, como na produção do cloro, pelo menos em 1976, ou de inseticidas, né? Os primeiros impactos observados em 76, quando houve esse acidente, essa explosão, é que os animais começaram a morrer. O segundo foram as queimaduras. E a foto aí vocês têm de uma menina com o rosto queimado, e depois surgiram feridas, desfiguração, náusea, comprometimento da visão. Foram vários sintomas. E você fala, mas acabou, foi em 76, não tem mais nada. Essa criança aqui, ela nasceu agora, recentemente, no Vietnã, porque as crianças nascem no Vietnã, ainda, muitas, com deficiências ou com deformação associado ao agente laranja que foi usado em 1960. A foto é de 2013. Então, continua aquele veneno que foi jogado na guerra para fins supostamente nobres, né? Nós vamos, como disse a Ana Beatriz, ao falar da guerra, nós vamos fazer uma guerra supostamente por razões nobres. As consequências, elas continuam. Elas não se interrompem ali, né? Não, mas foi a bomba, acabou. Ela continua, a consequência social, a consequência física, como essa imagem pode mostrar. Nós vamos agora ver um exemplo na Índia. Em 1984, houve um vazamento em Bhopal, um vazamento em uma fábrica de agrotóxico que despejou no ar da cidade, na Índia, mais de 40 toneladas de gases tóxicos. Após o acidente, a empresa abandonou o local. Olha, não interessa mais. Eu vou embora. Veja como a consequência é insignificante para a empresa, para quem quer o lucro e só o lucro. Eu causei um dano, não, tem muito problema, eu vou instalar minha fábrica em outro lugar. É muito simples ela resolver a sua questão financeira assim. Na época, mais de 2.000 pessoas morreram pelo contato com as substâncias letais. Outras sofreram queimaduras nos olhos, portanto, perderam a visão, e pulmões. 30 anos após o vazamento tóxico, filhos e netos de vítimas ainda sofrem os efeitos do desastre de Bhopal, como esse menino que está aí com uma deformação óssea. Então, existem consequências. Então, vou voltar aqui para esse slide. Tal modelo de desenvolvimento gerou alguns problemas. O primeiro deles reside no fato de o crescimento tecnológico não ter sido acompanhado por um desenvolvimento do ser humano quanto à responsabilidade, aos valores e à consciência. Esse descompasso permite que muitas tragédias sociais, econômicas e ambientais ocorram. Ambientais, sociais e econômicas. Ambientais e provavelmente social, ambiental e econômica. E se ainda nascem crianças assim, alguém está bancando cirurgia, tentando recuperar, e essas crianças estão pagando o preço até hoje. Então, há consequências, e elas não param, nós temos que olhar que elas não param ali. Ou seja, o problema fundamental desse modelo é o desejo de extrair o máximo possível dos recursos. Esse desejo parte da ideia de que os recursos são infinitos e as consequências insignificantes. E é contra isso que nós devemos lutar. Nós não podemos achar que os recursos são infinitos e nem podemos ignorar as consequências. Então, assim, depois de observar as imagens e dados, acho que é possível compreender que o paradigma tecnocrático tem de exercer o seu domínio também sobre a economia política. E o que é interessante da gente perceber é que a economia assume todo o desenvolvimento tecnológico em função do lucro, sem prestar atenção nas consequências negativas. Tampouco presta atenção nas consequências de outros seres vivos. Não importa se tartaruga morre, se criança fica deformada, não importa, nada disso importa.
Em todos os exemplos anteriores, e aqui só são alguns, porque exemplos não faltam, a ação que busca o lucro sem considerar a vida dos outros causou dor, sofrimento nos seres vivos. E a Laudato Si vem para sensibilizar e fazer com que a gente consiga lutar contra esse modelo que causa dor, sofrimento nos seres vivos. Então, o quadro parece desolador, mas existe um caminho cristão. A ciência é capaz de oferecer soluções para grandes problemas, deve levar em conta a filosofia e a ética social. Nós não podemos pensar numa ciência, na fabricação de um agrotóxico, sem considerar a ética social. Estudem o caso do Havaí. Coloquem assim, crianças deformadas, deformação no Havaí por conta da fabricação de agrotóxicos. Vocês vão ver que aquela fabricação de agrotóxico não considera a ética social, passa por cima. E o Tribunal de Justiça também passa por cima. Deem uma busca, investigue essa questão. A cultura ecológica não deve ficar restrita a ações emergenciais, mas deve voltar-se às políticas, à mudança do estilo de vida, começar em nós, em cada um de nós, ao desenvolvimento da espiritualidade. Por exemplo, quando se opta por um sistema de produção menos poluente, um modelo não consumista de vida, quando se defende uma vida digna e sem sofrimento, temos um progresso mais humano, mais saudável, mais integral. Né? Para que isso aconteça, é necessário que o pensamento cristão reivindique o reconhecimento do outro, curando todas as relações. O que é esse reconhecimento do outro? Eu preciso saber que um acidente em 84 causa uma vítima até os dias de hoje. Que uma guerra em 1960 causa vítimas até os dias de hoje. Então, se eu quero olhar com uma postura cristã, eu devo reivindicar o reconhecimento do outro. É necessário que a gente não trate o outro ser vivo como um mero objeto, seja um ser humano ou não. O que nós estamos presenciando agora no Pantanal, eu acho que é de uma tristeza, ou na Amazônia, muito grande para todos nós. Então é necessário que deixemos de acreditar que as leis e programas políticos são suficientes. Aqui é um outro aspecto importantíssimo da Laudato Si, para conter as tragédias. Pois quando a cultura se rompe, as leis se afrouxam. O que é uma lei frouxa? Vou mostrar o que é uma lei frouxa. Após o acidente, a empresa abandonar o local. Isso é uma lei frouxa. Ninguém assumir a responsabilidade sobre a saúde dessa criança. Isso é uma lei frouxa. Então, se nós, se a gente não deixa de acreditar, é necessário que deixemos, é necessário que deixemos de acreditar que leis e programas políticos sejam suficientes para conter as tragédias ambientais, porque quando a cultura se rompe, as leis se afrouxam. E um cristão não pode aceitar isso. Eu quero retomar o poema do Tiago de Mello, o final do poema, um rio que ele resgata a esperança, como um rio que nasce de outros. Eu acho lindíssimo isso. Saber seguir junto com outros, os rios se unem, sem deixar de ser o mesmo rio, e noutros se prolongando e construir o encontro com as águas grandes do oceano sem fim. Nós somos o rio, que nascemos de outros, e devemos seguir junto com outros, continuando como nós, como indivíduos, mas nós vamos nos prolongar em outros e construir um encontro com as águas grandes do oceano sem fim. Nós temos que, como o rio, nos encontrarmos no oceano, unidos, para fazermos essa grande transformação social, que nos cabe como cristãos ou não. Não precisamos nem nos identificarmos com Cristo para achar que é importante fazer isso. É muito importante respeitar a vida. Eu coloco aqui à disposição, a bibliografia foi a encíclica Claro Laudato Si, cuja leitura recomendamos. Os slides, as imagens, estão disponíveis na Wikipédia, é fácil.
eu acho que o que é importante é o slide 6 e 7, que é um trabalho de Bruno Fonseca, que é um texto de Bruno Fonseca, que comenta: o Brasil registra mais de 3 acidentes de barragem por ano. Foi publicado nesse site, apublica.org, 2019. Vale a pena vocês buscarem, podem buscar na internet pelo título Brasil registra mais de 3 acidentes de barragem por ano. Isso é grave para a nossa história. A imagem da tartaruga são imagens ligadas ao acidente do Nordeste, acho que é bastante fácil de achar, né? Principais desastres ambientais no mundo, publicado em 2017, é um texto da Dali Prado Gonçalves, está disponível no site da Unicamp, é uma notícia disponível no site, principais desastres ambientais no Brasil e no mundo. E era isso que nós queríamos, então, deixar para você, e eu vou encerrar com mais uma leitura desse final, como um rio que nasce de outros, sem saber seguir junto com outros, sem deixar de ser o mesmo rio, e noutros se prolongando e construir o encontro com as águas grandes do oceano sem fim. Tiago de Mello. Muito obrigada.